Fala pessoal, tudo bem? Novamente, podcast La Boba junto com Conmebol Libertadores, mais uma vez agora no Brasil, em São Paulo, visitando dois amigos, dois destaques do futebol brasileiro, os ex-atletas que fizeram muito pelo futebol brasileiro e que tiveram uma carreira vitoriosa. Vou apresentar eles, uma honra e um privilégio e um prazer que eles tenham vindo aqui no podcast La Boba. O Kleber. Irmão. Fala, meu irmão. Beleza? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Bom prazer. te ver. Prazer estar aqui com você. Gringo. Fala, gringo. Tu me chama de gringo, eu te chamo gringo, né? Sim, desde o começo, né? Ele me chama cabeça. Cabeça. E aí tu me chama gringo. Gringo, desde quando chegou e ficou. Já vamos falar dessa história aí. Porque, primeiro, agradecer vocês por terem vindo. Para mim, isso aqui é novo, né? Mas a gente se diverte, a gente passa um momento bem legal com os entrevistados, que são caras que fizeram história no futebol, tiveram uma carreira vitoriosa, e não só isso, sino que transcenderam, né, no tempo com a imagem, uma imagem boa, que eu digo hoje que é difícil, porque a juventude hoje, o cara jovem hoje não pensa nisso, pensa só na bola, só em jogar, só dentro do campo, e não pensa nessa imagem que a gente sim pensava, que a gente tem outro pensamento, outra coisa, outro comprometimento, enfim. Mas, começando com a resenha, Clebão, vocês são daqui, né? A gente deu... Sim. Casualmente, vocês são daqui. Somos paulistanos. Paulistano. Se enfrentamos na base, né? Se enfrentamos na base muito. Na base também? Na base também. Me conta aí essa história aí. Mas teve... Tinha, né? Tinha. Tu tava no Corinthians? Tava no Corinthians, o Magrão no São Caetano. Eu no São Caetano. São Caetano. E depois no Palmeiras contra o Corinthians também. Também. Mas o time dele Aí no já é Corinthians clássico, né? Era uma máquina. Aí já profissional clássico, né? Mas então, tu é de Itaquera, né? Sou de Itaquera, Nasceu E aí, lá. comecei com 10 anos no Corinthians, fui até os 23. Uma passagem muito boa, né? Tanto base como profissional, assim, 5 anos de profissional no Corinthians foi muito bom pra mim. Claro, tu nasceu no Corinthians, né? Mas eu vi aí que tu jogou um dos melhores... Tu foi parte de um dos melhores times da história do Corinthians. Sim, Claro, 2000. pra mim, assim... É o que o corintiano fala, né? Pra mim eu acho que é o melhor time do Corinthians, né? Então... Eu acho que uma pena para aquele time foi não ter ganho uma Libertadores, né? Que era o sonho mais cobiçado do corintiano na época, né? Tinha acabado de vencer 2 brasileiros e acabou saindo 2 vezes pro Palmeiras, né? 2 vezes seguidas na Libertadores. E eu acho que essa é a maior frustração, né, daquele elenco de não ter conseguido ganhar. Apesar que ganhou o Mundial da FIFA, mas não foi uma coisa que ficou muito bem esclarecida por não ter ganho uma Libertadores, mas... Pra mim, assim, o melhor time do Corinthians que eu vi jogar foi aquele. Faltou isso, né? Faltou. É que a vezes não dá pra ganhar tudo, não dá pra ter tudo, né? A gente sempre fala que a gente perde mais do que ganha no futebol, né? Sim. Por isso que nós temos que valorizar muito mais a vitória, né? Mas tu jogou com Rincon, lembra aí? Ricardinho, Marcelinho, Vampeta, Edilson, Luizão. Porra. Esses caras... Gamarra. E esse vestiário? Tu era moleque, né? Quando tava tranquilo dentro de campo, aí tava tranquilo fora. Quando não tinha resultado? Quando não tinha resultado, aí dava uns pega pra capar. O falecido Deus, eu tenho o Fred. Acabava puxando o lado dele de capitão, de liderança que ele sempre teve. E aí as coisas pegavam, mas pegava um pouco os menores, né? Que era Edilson, o Marcelinho, que queriam enfrentar o Negão e não tinha como, enfrentar, né? Não podia querer enfrentar um Negão daquele tamanho. Tá louco. E, gringo, tu é de São Caetano, né? Não, sou de Heliópolis, São João Clínico. Mas tu é periferia começou a tua carreira... Sim, São Caetano. No São Caetano. Comecei no São Caetano na base. Na verdade, eu jogava futebol de salão. E fui pro São Caetano mais ou menos como teve um jogo de festa na favela contra o time do São Caetano Juniores. Eu tinha 16 anos. E aí eu me destaquei e um treinador, o senhor, me levou pra lá. E aí eu fiz quase 6 meses só na base, que depois
profissional, acabei subindo. Aí eu descia para jogar nos juniores, aí enfrentava essa fera aqui. Era Kleber, Fernando Baiano, pô, o time deles O bom Fernando Baiano joguei com ele. Fernando, Edu, Gaspar. O time, o time deles era muito forte. E a gente, assim, dava trabalho, né, Kleber? Nosso time era sempre. O time nosso dava trabalho. Tanto na base como depois no profissional Depois também. no profissional também. O Corinthians sofria muito pra jogar com o São Caetano. E aí eu participei daquela construção do São Caetano pra chegar até final de Libertadores, mas eu fui vendido antes, em 2000. Mas peguei toda aquela transição. A gente jogou terceira divisão de São Paulo, segunda e primeira. Brasileiro, Série C, Série B e primeira. Eu passei, mesmo sendo novo, com 17, 18 anos, já ganhei essa experiência. Aí cheguei no Palmeiras em 2000, aí fui pegar Arce, Asprila, Marcos, goleiro, E aí Alex. a gente se enfrentou depois, 2001. Logo em seguida se enfrentamos pelo River e Palmeiras. Mas deixa eu falar uma coisa, porque vocês têm uma coisa em comum que eu acho que é importantíssima, é um exemplo, né? O que a gente faz aqui no podcast da Conmebol Libertadores é também que o público possa conhecer mais dos caras que deixaram um legado, né? Sim. E vocês, cara, vocês são da periferia, né? Vocês, não é uma coisa menor. São Paulo é enorme e a maioria dos atletas, sim, os craques, os caras vão na periferia. Como foram esses momentos? Porque, cara, vencer na vida e no futebol não é fácil. Não é para todos. Vocês são dois caras que são exemplo nisso aí. Entendeu? A gente nunca esquece, porque obviamente vocês devem visitar, devem ter amigos. De repente vão lá, entendeu? A gente nunca sai de onde nasceu, né? Claro que a gente faz o seu caminho, tem a sua família, tem as suas coisas, mas é impressionante, né? Porque aqui é muito chamativo isso. Assim, eu acho que pela diferença de clube, tudo bem, né? Eu comecei sempre, tive a trajetória sempre dentro de um clube grande, não foi o que o Magrão conseguiu fazer, mas assim... O que eu falo que antigamente a gente tinha as mesmas oportunidades, né? Porque os clubes gostavam muito de ir, principalmente nas periferias, fazer amistosos, né? Para tentar ver se tinha algum jogador com potencial para ir pro time dele. E no meu caso foi assim também, igual foi do Magro, né? O Corinthians foi fazer um amistoso em Itaquera, né? Porque tem um clube lá que é muito famoso, né? O Elite Itaquerense. E acabou me vendo jogar e acabou me puxando pra ir fazer teste, né? Peneira na época, né? Você fazia com mais de 100 garotos. E eu acabei passando. Então, antigamente eu acredito que tinha muito mais possibilidade. Hoje tem os observadores, mas não que a equipe dos clubes, né? Principal, assim, um Corinthians, um São Caetano, vai lá dentro da favela, vai lá dentro da periferia fazer amistosos contra equipes menores. Não, fazem mais a observação de se tiver um campeonato, mas como era importante, né, essa parte do, putz, é o Corinthians que eu vou jogar hoje, né, o São Caetano, no caso do Magrão, vou jogar, eu quero mostrar que eu tenho condições de estar lá. Né? Então essa parte antigamente era muito mais fácil, tinha muito mais jogos entre os clubes dentro das periferias, né? Hoje tem menos. Hoje tem muito menos. Hoje tem uma desigualdade, porque o que acontece? A gente que tá no meio, né, Kleber? O Kleber também, que tá militando pós-futebol ali e vivendo um pouco o outro lado do futebol, vivendo categoria de base. Esse menino da periferia, o Kleber, o Magrão, ele não tem a mesma oportunidade, como o Kleber falou, e foi muito feliz, que nós tivemos na nossa época. Por quê? Hoje existe um monopólio ali dentro dos clubes, com alguns jogadores, algumas pessoas comandam ali, que não é nenhuma crítica, mas na maioria das vezes, e a gente pode falar de um cara que hoje é treinador, é o Alex, que ele tá mudando a forma do São Paulo, porque, não puxando pro lado do ex-jogador, mas que tem um pouco de discernimento e entende um pouco o que tá ali dentro. E antes os treinadores não tinha curso da CBF, não. Eles eram ex-jogadores. O cara que tinha filho olhava e falava, pô, aquele cara é bom. Aí tu leva um menino para fazer um teste por exemplo, num nosso clube, no Inter, que eu me considero nosso clube. Aí o cara, tipo, pô, tem que ter um discernimento tático. Pô, eu com 10 anos, com 12, 13 anos na sua idade, não tem discernimento tático nenhum. Só né? Tem só tua habilidade e tua qualidade. E aí tu chega no clube lá, vão te cobrar uma coisa que você não tem como ter isso. E aí acaba inibindo um pouco esses valores, esses jovens valores que não têm capacidade fisiológica. O que acontece? O menino com uma condição de vida um pouco melhor do que a que eu e o Kleber tinha, ele se alimenta muito melhor.
Lógico, quando ele vai chegar num treino, fisicamente ele vai estar melhor. Ele não vai ter a técnica do Kleber. Mas ele vai estar fisicamente melhor e vai conseguir sobressair. Somente numa idade de 12, 13, 14, 15 anos. E eu acho que é isso que o futebol brasileiro está perdendo. A gente não está conseguindo mais revelar esses Kleber, jogadores com essa qualidade, com essa capacidade. O Kleber era um cara que colocava a bola onde queria. Tá? Só que o Kleber não era aquele cara que era o lateral que ia e voltava. Hoje o cara fala assim, pô, o meu lateral ele tem que ir até o fundo. Tem que correr primeiro, não? Tem que correr primeiro. Tá, beleza, mas se tem um cara que ele vai ter 5 chances e as 5 ele vai pôr na cabeça do cara, e das 5 que ele tiver, 3 vai ser gol, esse cara me serve. Só quem vai entender isso, o curso, o computador ali, não te dá isso. É que não te dá esse feeling. Chega um momento que a gente não pode ficar só em números, eu pelo menos, é meu pensamento. A gente vê jogadores, sim, no caso teu, tu também, porque estão em diferentes setores, trabalhando em diferentes coisas fora do futebol, e agora vamos falar como vocês encararam esse momento, mas não pode ser só números. Eu digo, não pode ser só estatísticas, entendeu? Dale. Porque se não fica só nisso, e hoje, por exemplo, eu falava contigo há pouco, em off, cara, os caras estão com saudade dele. Estão com saudade, cara, e a gente vai continuar ficando presente, a gente continua presente, quando digo a gente, os caras que deixaram legado, como tu bem falaste anteriormente, com profissionalismo, com dedicação, mas com qualidade. Porque antes precisava correr menos. Só que agora o cara sabe que pede, o que tu falou, tu tem que ir voltar de bandeira a bandeira 10 vezes. E aí depois você lhe fala para ele, pô, se tu cruzar 2, tá bem. E não é se conformar com isso, entendeu? Mas os números, não é se conformar. Os números me servem, mas assim, você pega qualquer plataforma de scout, e eu trabalho com isso hoje, os números me servem. Só que eles me servem assim, só para mim analisar. Porque às vezes o cara fala assim, pô, 80% de acerto de passe. Só que foram, na minha posição, foram 18, 30 passes pro lado. Sim. Então eu prefiro um cara que tipo, ele menos, 7 vezes na bola, mas que ele quebre a linha com o passe. Claro. E aí isso que assim, o cara vê e mostra os números, e o cara, pô, esse cara é bom pra caralho, olha quantos piques ele dá. Não adianta ele dar o arranque. Se o cara não tiver a qualidade, o que decide é quando põe a bola lá dentro. É uma falta do Alessandro, é um passe, é um drible, é uma boba, é um cruzamento do... Assim, quando eu pegava a bola atrás, tentar jogar pra frente, não ficar jogando pro lado, se omitir do jogo. Não tem, assim, é isso que os números me mostram algo. Mas não pode ser isso que você falou. Não pode ser definitivo, né? Que vai definir a qualidade de um jogador. E eu acho que isso que a gente tá começando a... Isso é a minha opinião. Começando a errar e tá deixando de ter perdendo alguns talentos que a gente tem no nosso futebol, que é como na Argentina, que você vai em qualquer esquina aqui em São Paulo, passar de carro, tem um moleque lá pedalando, fazendo embaixadinha, só que esse moleque não vai pra frente porque ele fica preso nessa parede, porque ele não tem essa condição de chegar até lá como a gente tinha antes. Tinha antes, antigamente a gente tinha praticamente 3 estágios, né? Principalmente na base, eu acredito, vendo. Dos 10 aos 14, você não tinha competição, né? Você tinha muito pouco competição. Então o cara tinha o tempo, o treinador, né? Dos 10 aos 14, de formar você tecnicamente. Né? Então, se ele olhasse um cara que nem a gente chegou, periferia, sabia que tinha os jogadores deles lá há mais tempo, né, dentro do clube, mas que ele ia conseguir dar uma oportunidade pra gente crescer e chegar no nível dos caras. Dos 15 aos 17, aí entra um pouquinho mais da competição, né? Você começar a jogar os campeonatos, principalmente aqui, Campeonato Paulista, você tem um pouquinho mais de visibilidade e mostrar que você é um cara competitivo. Dos 17 aos 20... você demonstrar que você tem condições de chegar no profissional. E aí era onde que você crescia ou você parava com seus 18, 19 e aí acabava. Então acho que acabou principalmente essa fase aqui no Brasil, dos 10 aos 14, de tirar um pouco a competição, né, tirar a responsabilidade da competição e dar mais a criação, principalmente a criação técnica do jogador, que é o que o Brasil deixou. Sim, ensinar, né? Ensinar. E ensinar. Porque então, o cara chega lá depois e não sabe cruzar. Exatamente, porque quando chega lá, como a gente já chegou praticamente pronto. O treinador do profissional, no meu caso, foi o Luxemburgo, ele não tinha muita coisa para me ensinar. Porque eu já estava pronto. Já estava pronto. Quem era o teu treinador da base? Na base, já
Do 20? Não, na base. Na base? Eu tive o Lorival, que era um grande cara. Assim, eu acho que foi o cara que mais tecnicamente pôde fazer com que todos os jogadores evoluíssem. E depois eu tive o Ladeira e tive o Brida. Então... Sabe por que eu tô te perguntando isso pro Kleber? Porque eu também tive grandes treinadores na base. E hoje, há um ponto, você falou da competição, voltando aquilo, de a base, você formar jogadores ou ser campeão. O treinador ser formador ou ele querer um espaço no time de cima? O treinador, ele quer ser treinador da base e formar jogadores pro clube? Ou ele quer uma oportunidade para ser o treinador do principal? Mas eu vou te falar, eu acho que isso vem de uma maneira de trabalhar do clube. Eu acho que o mais importante é que o clube tem que querer formar jogador. Entendeu? Eu sempre falei, no River Plate, nas categorias de base, eu nunca fui campeão. O River sempre foi formador. Nunca. Eu era reserva, tal, nunca joguei. Porque era pequeno, era magrinho e não jogava. Mas eles queriam formar jogador. Formar o Saviola. Uhum. E no caso eu, chegaram mais 2 da minha turma. E tinha 50. Mas eles queriam formar jogador. Não queriam ser campeão. Eu não fui nunca campeão. Nunca ganhei título. Hoje, os caras dão valor a isso que tu falou. Hoje, a exposição também é muito mais do que na nossa época. A gente não tinha... Hoje tem mais ferramenta que na nossa época. Hoje a cabeça dos jovens é muito diferente à nossa. A nossa turma. E antes... Porque, vamos falar... hoje é difícil estar no vestiário. Eu tive até há 2 meses. Cara... É difícil. Mas o comando o dia a dia, é? Mas o comando... Né? É difícil o dia a dia. Por quê? Porque tu fala, a gente ouvia, né? Quando eu cheguei no Inter, tu já tava. Entendeu? A gente ouvia. Tu tá chegando num vestiário novo, um clube novo, um grupo novo. Tu tem que conhecer. Hoje... Os caras ouvem, mas depois eles fazem o contrário, cara. De quem que é a formação? Quem monta, assim, aí vai um pouco da... Não é uma crítica a quem escolhe quem vai ser contratado. Porque tem muita gente boa aí, entendeu? Então, assim, é o que você falou, a gente falou em off. É escolher não só aquele jogador que é bom tecnicamente, mas é um cara que vai agregar. Isso daí vem de cima para baixo. Aí não tem como nós, jogadores, ser um jogador lá dentro pensando de um jeito e quem contratou não foi você, mas 25 pensando diferente. Lógico que vai ter 2, 3, mas não pode ser a maioria. Quando se contrata um jogador, tem que ter uma... Do que é... Quando naquele time nosso, quando o Kleber chegou para jogar, porque a gente precisava de um cara que nem o Kleber. Todo mundo já sabia como era o Kleber fora de campo. Tanto aquela história nossa lá... foi uma preocupação nossa dos jogadores. Falou, pô, o Dali é craque. Mas e aí? Vai agregar pra gente fora também? Ou só dentro de campo ele vai entregar pra gente? Então, isso passa muito por quem contrata. Nós tínhamos um gestor muito bom na nossa época, né? Que era o Fernando. Sim, sim. Então, ele sabia... Aí, quando você volta agora nessa e pega o vestiário de um jeito e fala assim, cara, mas não tem como você mudar um todo. Tem que partir... lá de cima, quem vai contratar, como vai montar, desde a base, a formação de quem está subindo. Tem como mudar isso? É complexo, mas tem que ser uma coisa estrutural. Tem que ser uma coisa que tem que ser lá em cima, saber o que está fazendo, aqui na base, ter esse segmento. Para fechar esse assunto dos jovens, como vocês veem? Claro que vocês... Faz quanto que tu deixou de... Parei em 2014. E tu, gringo? 2015. Mais ou menos igual. O que vocês estão enxergando de fora, assim, da molecada, dos jovens? Da exposição, coisa que a gente não tinha, porque é um assunto que, cara, é um assunto que sempre sai. Sempre sai, sempre é um assunto de debate, entendeu? A gente não tem a razão, obviamente, mas a gente foi se adaptando ao passo do tempo. Claro. Só que eu falo assim, até hoje eu falo isso. A gente foi se adaptando, eu fui me adaptando. Eu fiquei lá no Inter tanto tempo. Vocês saíram, eu fiquei.
Fiquei. Uma estátua pra ele. Não. Mas fiquei. Tem um busto lá. Tem um né? busto. Entendeu? Mas, cara, as coisas eram feitas de um jeito. E a gente não entrou, tu quando entrou lá, as coisas já eram feitas de um jeito. E a gente deu continuidade a isso. Tu deu continuidade, tu quando chegou deu continuidade. Os dois levaram a abraçadeira, entendeu? Nós tínhamos no time, lembra? Tinha 6, 7 que podiam levar a abraçadeira. E a gente não se importava, não tinha ciúme, não tinha isso, não tinha aquilo. Entendeu? Por isso que a gente ganhou, por isso que a gente foi vitorioso. Entendeu? E tinha lideranças positivas. Porque eram 6 ou 7, 8 no caso. Nem precisava do treinador, às vezes. Lembra? Né? Nem precisava, né? A gente se acertava. Lembra que tinha um problema do Álvaro com o Índio? Nós ajustamos ali, quando o Tite foi saber, já tá tudo resolvido. Lembra que eu tava... Não, mas por isso eu digo... Vai muito assim do que vocês Porque dois hoje já falaram. tem uma posição, assim. Kleber, para fechar, tem uma posição muito grande. E eu, para mim, a minha opinião, isso complica o atleta, cara. Não é, eles acham que é um ponto a favor. Para mim, não, eu não consigo lidar com essa exposição, entendeu? Como colega. Agora de fora, cara. Mas como colega, estando num grupo, eu não consigo lidar com o cara a toda hora. Porque a gente perde e ganha. Aí quando a gente ganha, o cara aposta. Quando a gente perde, o cara se esconde. Não é assim. A gente não era assim. E essas coisas foram mudando, entendeu? Depois do jornal. Eu acho que a troca... Foram mudando, né? Principalmente ali dentro do Inter ali, eu acho que o que mais aconteceu da garotada não se atentar a essa exposição, né, diante da mídia, eu acho que foi mais também pela troca de direção, e é o que o Magrão falou, né, quando entra... Porque o Fernando deixou tudo muito fácil, ou parecer ser fácil, né, como conduzir, como contratar e como formar um time vencedor. E quando ele saiu... Quem entrou no lugar dele achou que seria fácil conduzir também, né? E eu acho que quem entrou no lugar dele acabou tirando um pouco da nossa liderança. E a molecada que foi chegando foi achando também, junto com esses novos diretores, que, tipo assim, a gente já tava acabando e que aí não ia precisar da gente pra mais nada. Eu me lembro muito bem uma ocasião de um atleta que foi lá treinar, que aí foi uma cobrança minha e tua, até não me esqueço, que foi o Natan, que tava treinando com a chuteira desamarrada, e eu me lembro que a gente parou o treino e falou pra ele amarrar a chuteira. E ele não quis amarrar, você lembra? Não quis amarrar. E o outro pra mim que é muito... Não, olha assim. Duro. Cara, não quis amarrar. O moleque sobe da base e ele tava treinando com a chuteira amarrada. A próxima chegada nele. Mano, foi... Sim, a chegada que tu deu em mim, né, quando eu cheguei. Isso. A chegada que tu deu em mim quando eu cheguei, tu, Oliva, Índio. E aí Só que eu não depois, treinava dele. o outro que eu vejo, um outro exemplo também, foi o próprio Valdívia, cara. Quando ele começou a se expor muito na mídia, com o tal do pouco pica pra lá, pouco pica pra cá. E a gente avisava, cara, hoje tá tudo legal, porque você não você é apenas um garoto que tá subindo e a gente tá aqui com as costas, mas um dia as costas vai ser tua. E é nítido o que aconteceu com a carreira desse garoto. Quando as costas teve que ser dele, ele não conseguiu suportar a pressão. No próprio Inter, quando caiu, a pressão pra cima dele foi muito grande. Ele não conseguiu, ele sucumbiu. Né? Então, são duas coisas, né? A liderança, que não informou pra juventude como teria que ser, né, para dar continuidade naquilo que já tinha sido feito lá atrás e que a gente era um suporte para que eles pudessem crescer, assim como quando você subiu no River, quando ele subiu no São Caetano ou no Corinthians, tinha um suporte. Então a gente não tinha que tentar se aparecer a mais que os caras. A gente tinha que mostrar nosso futebol, nossa qualidade, para que o dia que os caras saíssem, né, a torcida pudesse falar assim, não, eles estão prontos para segurar a camisa do clube. Né? E então, tipo assim, não estava acontecendo. E os garotos não sabem usar a mídia hoje. Infelizmente eles não sabem. Mas eu digo assim, Clebão, a gente se preocupava, que é um assunto que dá para falar, sabe, muito, que a gente estava na linha, não estava na linha de frente quando a gente subiu pro profissional, quando eu cheguei no Inter, já tinha os caras lá, mas a gente se preocupava para saber, porque em algum momento ia cair a responsabilidade em nós. Em algum momento, com nossa personalidade, nossa índole, a gente ia estar na linha de frente, sim? A gente se desenvolveu no futebol assim, dentro do vestiário, entendeu? Tu, ele e eu. Praticamente temos uma personalidade parecida, entendeu? Por isso que a gente se deu bem. E quando a gente não se dava bem, discutia, como nós discutimos, entendeu? Mas
a gente se preocupava para saber. Por quê? Porque em algum momento eu ia ter que assumir. Agora é difícil fazer entender, entendeu? Mas quem dá o É poder? difícil. Mas quem dá o poder? E uma transição, eu acho assim, é uma transição. O que tu falou bem. No clube, no Inter, não se fez uma transição boa de liderança. Não se fez ao decorrer dos anos. Eu lembro muito bem o ano onde a gente sofreu muito, 2015, que depois de 2016 veio o pior ano do clube. Cara, só sustentou porque 2015 semifinal de Libertadores e um campeonato brasileiro na medida do Inter. Sustentou porque estava Alex ainda, Gida, estava o Rafa, Moura, entendeu? Estava eu lá dentro, estava o Juan. Quando tem 4 ou 5 caras assim, carrega, Segura. carrega, entendeu? A gente antes do rebaixamento, a gente jantou junto, lembra? Sim. Logo estava para sair, a gente pegou e jantamos eu e o Dali, e aí eu ainda falava para você, cara, não sai, lembra? Lembra? Não sai. Aí você falou, pô, tá sustentando uma situação desse jeito, não tá... Então, assim, ali já estava se formando já. Eles já não queriam o D'Alessandro ali dentro. Já não queriam o Dida, já não queriam, assim. E aí a diretoria, se não tiver uma imposição e ficar refém, com todo respeito ao Valdívia, mas refém do Valdívia, que está iniciando uma carreira, que era uma carreira midiática ali, mas que com pouco, tinha entregado pouco pro clube ainda dentro de campo. Midiaticamente tava, pô, era peruca, era isso, aquilo. Tava até legal pro clube. Mas esse time, por exemplo, na nossa época não aconteceria. Por que o nosso grupo foi muito vencedor? Porque não tinha aquele que aparecia mais que o outro. Todo mundo estava na mesma barca junto, todo mundo respeitava. Que a gente falava, tem dia que nesse dia era o Kleber, tem dia que era o D'Alessandro, tem dia que era o Bolívar querer fazer o gol de cabeça, ou o Índio. Então cada um respeitava o espaço do outro. Não ficava aquela coisa midiática, tipo, só aquele jogador, só aquele jogador, só aquele jogador. E o grupo era tão inteligente e tão bom que entendia o momento de cada um. Pô, aquele era o momento do Kleber que tinha que estar na seleção, o Kleber e o Nilmar. Pô, a gente ia lá, pô, parabéns, cara. Pô, daqui a pouco vem a oportunidade pro outro. É que era o grupo. Pô, o Dali voltou pra seleção, pô, nós era o grupo, né? Todo mundo se. Cara, pô, batia palma, né? Foi convocado, o Dali que voltou pra seleção, pô, chegava pra treinar, todo mundo aplaudindo, batendo palma. Por isso, Quando saem as vitórias e quando saem os títulos, aí fica muito evidente como o grupo se comporta, né? E quando as coisas não conseguem dar certo, aí você sabe que alguma coisa tá rachada. Aí não tem como. Ou é o racho dentro do grupo, ou é racho do grupo com a diretoria e assim vai. Tem 3 pernas: diretoria, comissão e jogadores. Cara, ou vão junto, ou não vai, não anda, a coisa não anda. Mas o nosso grupo, cara, estamos falando do Inter, cara, nós temos que estar orgulhosos de que até hoje, e não dito por mim, né? Que eu estou em Porto Alegre e você viajam e vão e devem ter ouvido de que nós fazemos parte de um dos melhores times da história do clube, né? Isso e tira os títulos, tira a conquista, como a gente jogava, como a gente respeitava a camisa, como a gente defendia o clube lá dentro. Porque fora não tinha redes sociais, Sim. Não tinha essa exposição. A gente patou, entendeu? A gente dava conta lá. A gente saiu aplaudido da Copa do Brasil, que a gente patou 2-2 e fomos vice-campeões contra o Corinthians. 2-2 o jogo. O estádio inteiro de pé aplaudindo a gente. Pô, aquilo lá me emocionou mais do que o título da... Porque pô, uma coisa assim, você empatar um jogo e perder o título e ser aplaudido. A gente se acostumou a vender muito caro, né? Cara, quando ia no Beira Rio, Então, tipo, mesmo quando a gente perdia, eles sabiam que a gente suar, tinha feito o máximo e que o outro adversário, às vezes, né, podia até ser melhor, não sei. Mas eles tinham que suar para ganhar da gente. E vou te falar, nós merecíamos mais. Não. Não podíamos ter feito. Não podíamos ter sido campeão brasileiro. Dominou, escapou. Cara, esse grupo merecia mais. Claro que merecimento no futebol, sabe como é que a gente não pode reclamar, cara. A gente ganhou todo lá dentro. E não digo só de conquista, senão a gente deixou um legado, sabe? Isso que é importante, entendeu? E a amizade que a gente tem.
Exatamente. Que continua. Eu joguei em alguns clubes de futebol. Mas eu vou te falar que eu não tenho a amizade que eu tenho com o Dali, com o Kleber, com o Bolívar. Se eu encontrar o Índio, parece que eu tô falando com ele todo dia. Mas sabe o que é isso Tamanha aí, relação gringo? que a gente tem. Parece que a gente não parou de se falar. Sabe o que é isso aí? Pra mim é respeito, cara. Isso aí a gente sabe que o que tu fez por mim, o que eu fiz por ti, o que tu fez por ele. Como a gente se uniu no momento que tinha que se unir, como a gente brigou quando tinha que brigar e discutir. Lembra? Sul-Americana, contigo, Libertadores contigo, lembra o que era um show? Entendeu? A gente era só um, era um grupo, por isso que a gente tem que ficar, só para fechar o assunto do Inter, tem que ficar feliz de ter deixado, cara. Nós somos lembrados até hoje, nós vamos continuar sendo lembrados. Mesmo que a gente continue torcendo para que o Inter possa conquistar título, que faz tempo que não ganha um título de expressão e continue revelando jogadores e tal, mas, cara, a história foi feita, entendeu? Foi feita, A história foi feita, é isso que nos deixa... Não se apaga. Sentimento de dever cumprido, entendeu? O que entristece é a gente, às vezes, a gente vê tudo que tá acontecendo de fora e o carinho que a gente tem pelo Inter, a história que a gente tem lá, e a gente meio que tá de mão amarrada, que a gente não tem como fazer nada ou ajudar e ficar só na torcida. Aí vê teu filho pequeno e fala, não, pai, vou torcer pra isso, pra aquilo. Fala, não, você é colorado, cara, mete a camisa aqui. Aí vamos ver o jogo, porra, perde. Pô, essa é uma briga também, cara, porque... Então, assim, a gente fica de mão amarrada, a gente vê o que tá acontecendo, acha até, que entende um pouco, que a gente viveu lá dentro, e a gente não tem como, de alguma forma, ajudar ao devolver pro clube o que o clube deu pra gente. A gente tá aqui, falando do Inter, acho que falando até e debatendo melhor do que talvez pessoas estejam ali dentro. Só que a gente não tem a nossa voz ativa e não pode, de certa forma, desculpa até me estender um pouco, ajudar e devolver o que o Inter deu pra gente. Assim, porque a gente faz parte da história do Inter, mas o Inter abriu a porta pra gente, né? Cara, uma coisa é verdade. Vocês não são de Porto Alegre e vocês têm o Inter como... Vocês têm um carinho pelo clube que é muito grande. Quando vocês falam do clube, vocês têm um carinho pelo clube. Vocês criaram essa identificação com o Inter, entendeu? Eu sei que tu tem com o Corinthians, entendeu? Tu tem com Palmeiras, que tu jogou no Palmeiras. A gente não esquece de onde saiu. Mas, cara, o Inter cria isso, entendeu? O Inter criou em nós uma identificação e o menos que nós podemos fazer é levar essa bandeira. Levar essa bandeira. E nós somos lembrados, podem ficar tranquilos, cara. Nós estamos sendo lembrados sempre. Sabe por quê? Pelo trabalho. Gringo. Profissionalismo e comprometimento. Total, né? O torcedor tem saudade disso. Não de outra coisa. Porque a gente perdeu também. Perdeu também. Cara, nós perdemos muito mais do que ganhamos. Lembra 2009? 2009 nós perdemos quantos títulos? Recopa. Vice-brasileiro. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Cara. Entendeu? Mas nós somos lembrados pelo trabalho. Entendeu? Porque a gente se entregava. Então, seleção brasileira. Seleção brasileira é orgulho, né? Vestia amarelinha, né? Sem dúvida, né? É? Sonho. Sonho cumprido, né? Dos dois. Eu acho que o sonho mesmo cumprido é você chegar no profissional, né? De todo garoto O primeiro, poder, né? é o primeiro, né? E aí o resto acho que é consequência do que você vai poder apresentar e mostrar um nível de condições de poder vestir a camisa da seleção, né? Então acredito que em momentos diferentes, tanto eu como o Magrão, a gente conseguiu esse estágio, né? Passar desse estágio de sonho só de chegar no profissional e poder realizar o outro, que era vestir a camisa da seleção. Eu não tive a oportunidade de jogar com os fera mesmo, né? Mas cara, Eu joguei. independente, eu acho que pra mim, assim, os fera estavam ali no meu momento, entendeu? Sim, mas sempre teve fera, né? Entendeu? Sempre tá louco. Falando da seleção argentina ou brasileira, cara, Sempre teve. o momento era sempre bom, né? Sempre teve, Sempre. Eu, quando fui convocado, é até engraçado. Cheguei na seleção Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, e jogava com o Alex no clube. Eu lembro que eu passei no Palmeiras, assim, aí o Américo Faria falou, você tá convocado. Eu, beleza, tô convocado. Cheguei
Achei que tava convocado pro jogo. Porém, cheguei no vestiário, todo mundo batendo palma, aplaudindo. Pô, quando chega na seleção, vê aqueles caras todos lá que só vem videogame, só na propaganda, na TV. Aí eu ficava aqui, eu falei, pô, Magrão, agora vai entrar o treino, chega o pau nos caras e acabou. Acabou a idolatria. Mas chegar foi pesado, olhar pros caras assim, pô, olha onde... E aí tem aquele misto de orgulho, né? Pra nossa família também, né? Tudo. É muito legal isso daí, assim, tipo, a gente, que nem eu, o Kleber, que saiu de periferia, o orgulho do pai, da mãe, pô, de... Porque é um sonho muito, assim, é muito distante, já é distante ser profissional, né? Foi o mesmo treinador que levou Parreira, levou tu, foi Parreira? Foi Parreira. E contigo também, né? Também. Mas o primeiro que me levou foi o Felipão, né? Ah, o Filipão? Na pré-copa. Na pré. Na pré. Foi a primeira vez que eu fui. O Parreira, ele já assumiu em 2003, né? Aí eu fui também com ele também em 2003. Aí eu fui pra Copa das Confederações com ele. Eu fui convocado pela primeira vez pelo Luxemburgo, mas aí eu fui cortado. Eu arrumei uma briga no Bahia, São Caetano, arrumei uma pancadaria, uma briga lá com 19 anos, e aí eu fui cortado do pré-olímpico. Chorei umas 2, 3 noites. O Luxemburgo, ele tinha muito disso, né? Ele ficava vendo o comportamento do cara no clube, E aí... depois da convocação. Se desse um erro, ele ia tirar. Tirava. Ele tirou o Edilson, quando o Edilson fez as embaixadinhas. Ele tirou também, cortou o Edilson. Mas a briga nem foi comigo, cara. O cara deu um carrinho no meu lateral na minha frente, e aí eu pensei que tava na rua. Eu entrei chutando o cara e fechou o pau, todo mundo, expulso os 2 bancos. O banco reserva expulso todo mundo lá em Salvador, na Fonte Nova ainda. Bahia e São Caetano. Volto pro hotel, Candinho era o auxiliar, ligou pro presidente de São Caetano, tá cortado. Era eu e o Silvio Luiz, goleiro. O cara, chorei aquela noite pra caramba. Achei que não ia ter a segunda chance de vestir a camisa da seleção. Cara, e essa emoção da família todos nós vivemos, né? O que a gente faz primeiro é querer ser profissional, jogador de futebol para ajudar a família, né? Sim. Isso aí é o principal. E eu acho que assim, o legal da convocação por mais que você vá à primeira, mas na segunda a expectativa é a mesma, né? É. O barato o legal é isso aí, né? Que fica todo mundo reunido pra ver se você vai ser convocado Convocado de ou novo. não, sim, sempre, né? Sempre. Uma vez por mês. Uma vez por mês você tem que ficar ali. E o telefone? O telefone que não toca. Todo mundo, pô, parabéns. Pô. Mas falando da família, não? O que vocês fizeram com seu primeiro salário? Vocês lembram? Cara, eu tive uma situação muito peculiar. Porque assim, eu sou um Caetano para o Mauaense, conhece que é um time de 4ª divisão aqui, e eu volto pro São Caetano e a gente fala despejado. Meu pai não pagou aluguel e foi mandado, tive que sair da casa. E foi cada um morar num canto. Eu lembro que eu peguei esse meu salário e o São Caetano alugou uma casa pro meu pai, eu peguei levei dinheiro pra minha mãe e a gente pegou e... Meu pai alugou uma casa pro São Caetano, alugou uma casa pro meu pai, foi o primeiro contrato. Alugou uma casa pro meu pai morar em São Caetano, meu pai e minha mãe, e com meu salário de fim de ano, a gente passou o fim de ano. Então assim, pra mim, o meu primeiro salário que eu lembro foi esse daí, que a gente não tinha onde morar. Eu tava morando na casa de uma namorada, dormi na casa da namorada, o pai queria me matar. Mamando. Meu pai dormindo no bar do meu avô e minha mãe tava dormindo na casa do meu tio na favela. E aí eu lembro que uma alma lá, pô, que Deus colocou no meu caminho, que é o Molina, que era do São Caetano, colocou e alugou a casa dos meus pais. Então, o meu primeiro salário mesmo que eu lembro foi pra salvar a minha família, tava quase se acabando. Então, assim, pra mim, por isso que a gratidão pelo futebol é, assim, enorme. O meu, assim, salário mesmo, eu não consegui fazer muita coisa, assim, pra dentro de casa, né? O que eu consegui mesmo foi quando meus pais estavam meio que se separando, né? E aí a gente tinha acabado de ganhar o Mundial de 2000. E aí o dinheiro que eu peguei, eu lembro, eu fui e comprei uma casa pra minha mãe. Aí, então, essa trajetória do meu primeiro salário como profissional, eu não fiz muita coisa, não. Até porque na época meu pai trabalhava bem, então ele mais falava pra eu guardar o dinheiro do que gastar com dinheiro dentro de casa. Mas aí, né, nesse tempo aí de separação, aí eu pude comprar a casa dela. Eu digo porque eu também, eu alugava, os meus pais alugavam onde eu nasci, na minha casa onde eu nasci, lá no meu bairro. E meu pai pagava o táxi, sim, tinha financiado um táxi, e aí eu dava todos os meses o dinheiro para ele pagar a parcela.
Lembro muito bem, muito bem. Depois sim, obviamente, consegui alugar uma casa maior para mim, para meu irmão e tal. Mas sempre, eu acho que os atletas têm uma coisa em comum que sempre não que a gente não tenha vontade de comprar o carrinho, assim, que a gente sempre compra, Eu comprei o meu e tinha que esconder, não podia chegar nem no vestiário profissional. Aí tu deixava longe, lá né? atrás. Luxemburgo falava, se eu pegar você com carro, eu vou pegar seu carro, eu vou vender. Eu escondi ele lá atrás. Eu também tentava não chegar sobre a hora, mas deixava que cheguem todos para deixar o gol. Eu tinha um gol, aquele, a bunda redondinha, Bolinha. bolinha, deixava lá no final. Lá no final, esperava todo mundo ir embora para sair. Eu já deixava lá na Rua da Capela, não tinha capela Tinha lá, capelinha. deixava lá e ia andando até o vestiário. Ah, impressionante, impressionante. Cara, que vocês, por exemplo, passam pela Europa, nós jogamos contra na Europa, né? A Hannover, gente se encontrou muitas vezes, né? Hannover e Wolfsburg. Nós jogamos contra River e Corinthians River e 2003, E depois, 2004, Hannover e Hannover Wolfsburg. clássico também. E tu também saiu para Saí pra fora. para fora, né? Pro Japão e fui pro Japão e Emirados Emirados. Mas é uma carreira também que, pô. Que vocês acham desse momento de vocês? Tu foi para a Suíça também, Suíço também. né? Pra mim foi uma experiência assim muito boa. Por mais que eu não tenha ficado muito tempo, né? Eu fiquei apenas 2 anos e meio, né? Fiquei 1 ano no Hannover, emprestado. E aí depois eu voltei e aí o Corinthians me vendeu pro Basel. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá no Basel apenas, né? Minha esposa ficou grávida e quis retornar pro Brasil, que era a gravidez de risco, né? Foi quando eu retornei pro Santos. Mas eu aprendi muito, assim, né? Principalmente o extracampo, né? De como você... Tudo que envolve, né? A educação, principalmente o alemão, Difícil, com hein? horário, muito difícil. Difícil, Difícil. Mas assim, você tendo a mentalidade um pouco assim parecida com a dos caras de profissionalismo, né? De saber o que você pode fazer, o que não pode, eu acho que pra mim foi muito interessante. E dentro de campo, pra mim foi muito melhor, porque eu saí daqui totalmente ofensivo, né? Eu era um cara que defensivamente não era tão bom. E a Alemanha me ajudou muito, né? A me posicionar, porque o lateral lá jogava homem a homem com ponta. Então você tinha que... Era você o cara, não tinha zagueiro como aqui no Brasil, tinha um zagueiro pra te cobrir. Então isso me ajudou bastante, assim, em termos de dentro de campo, como você lidava com situações, né, que aqui no Brasil eu tinha muita dificuldade. Quando eu retornei, eu me achei um pouco mais completo. Eu também achei o futebol alemão, quando saí em 2003, o futebol alemão, futebol muito mais físico. Hoje evoluiu muito, né? Muito. Hoje joga bem. Revelaram muitos jogadores. Hoje, tecnicamente, são muito melhores do que na nossa época, né? Era muito mais físico, muito mais aguerrido. Eu lembro de ter enfrentado o Bayern de Munique, a gente ia enfrentar lá o Ballack. Cara, eram 2 metros do 2 cara. metros, cara. Era 2 metros, né? O Kahn. Mas fora do campo a gente aprendeu muito, eu também. Eu tenho esse sentimento de ter aprendido num país estruturado, um país onde tudo funciona, em um país onde quem faz as coisas erradas Tá fora. está multado, está fora, onde tudo funciona, onde todo mundo se respeita. Eu tenho essa visão também e foi bem legal. Foi bem legal. A Alemanha é um país sensacional, né? Eu tive minha experiência, foi muito boa no Japão. Minha primeira experiência fora. Tecnicamente, o futebol não é tão evoluído, tão forte tecnicamente. Mas taticamente, a disciplina do japonês, o que eles são fora, eles eram pra dentro. Então assim, eu era um cara muito mais peladeiro quando eu jogava no Palmeiras aqui. Um cara que jogava em todo lugar do campo. Quando eu cheguei no Japão, os primeiros jogos que eu saía, meu espaço tava lá, ninguém cobria não. Cada um na rua ali, as duas linhas de 4. Não mexia ninguém, né? Ninguém mexe ninguém. Tu vai lá, quando você olha pra trás, ninguém dá um passinho pro lado. Fala, Os caras são muito... por que o cara não fechou um pouquinho ali, só pra me ajudar ali? Aí tá aqui, aquele buraco ali nas costas. Aí outro dia, vídeo, o treinador, Márcio, onde você tava? Eu tava lá querendo jogar lá na frente. E aí eu voltei muito mais. E a cultura também, que eu aprendi muito, assim. Acho que o futebol nos dá isso.
Cara, se você conseguir, esses meninos vocês conseguirem, que estão sempre sonham em jogar fora, conseguir absorver um pouquinho do que a gente aprende fora, que a gente não vai ter essa oportunidade. Quando você para de jogar, você não vai morar lá fora, com tudo pago, com tudo ainda recebendo para isso. Pô, a cultura do japonês, uma fila para entrar no shopping, Kleber. Cara, o brasileiro faz que entra lá na frente, passa o outro. Cara, a fila tá lá atrás, tá todo mundo aqui, ó. Se você fazer isso daqui, parece que tá assaltando alguém, roubando alguém. Aí tu aprende a ter calma. Aí eu treino 20 minutos antes, todo mundo já tá no campo. Aqui no Brasil tá chegando, entra com um cafezinho, com a chuteira na mão, então lá não. Aí eu voltei com uma outra mentalidade de vida, não só dentro de campo, mas fora de campo, de respeitar o próximo, coisa que assim, pra mim ficou uma coisa muito clara quando eu morei, depois eu fiquei 6 anos em Dubai. Jeitinho brasileiro pra mim não existe. O cara falar isso me irrita. Porque esse negócio, sempre querer passar na frente de alguém, eu fazer, cara, espera aqui na tua fila e daqui a pouco, trânsito aqui, não fica cortando ninguém, fica na tua. Isso me ajudou muito, essa paciência japonesa. Mas você não é jeitinho brasileiro, é argentino, é... Sul-americano. Sul-americano. Aqui tem essa Cara, vida aqui, fui assistir o jogo Corinthians e Flamengo e quem não é sócio faz a fila para entrar com o carro. E, cara, uma fila de 50 carros. Fila, faltava meia hora para abrir o portão. Aí um carro, furando. Ficou lá na ponta. Começamos a buzinar, né? Quando começou a buzinar, começaram todos. E o cara meteu, bicou lá. E não tá nem aí. Nem aí, cara. Nem aí. E, cara, tinha 100 pessoas na fila, 100. Esperando, Educação, entendeu? respeito, né? Mas a gente aprende isso aí fora, né? Fora aprende. Outra pergunta, cara, isso aqui não vou cumprir. Vocês veem que é só cruzamento, né? Bom, para vocês que são amigos meus, né? Como lidaram com essa do Corinthians, Santos, Palmeiras e Corinthians? Esse passo. Porque aqui em São Paulo deve ser difícil também, né? Portaria, obviamente, é menor. Grêmio Inter. Pra mim, até hoje é complicado. Sim? Porque, às vezes, até sair do Corinthians e ir pro Palmeiras, eu acho que é ainda mais tranquilo que você sair do Palmeiras e ir pro Corinthians. E a minha transição foi, assim, eu era, naquela época, né, um dos ídolos do Palmeiras, o símbolo do Palmeiras. E aí, quando eu saio pra ir pro Corinthians, cara, virou tudo ao contrário. Assim, então, assim, 50% gosta de mim, os outros 50% não gostam, ou até mais não gostam, que rotulou como um traidor, mas ninguém sabia a história, por que eu voltei, você teve a situação da tua esposa, eu também tive uma situação familiar que me fez voltar pro Brasil, e o primeiro clube que queria ter voltado era o Palmeiras não tinha aquela, não precisa agora, tal, e aí eu fui pro Corinthians. Mas pra mim foi complicado e até hoje, o jogo do Palmeiras no estádio, tem sempre um palmeirense meio que com o nariz torcido pra mim. Ainda não foi uma coisa que ao longo faz bastante tempo, mas os caras ainda meio que lembram disso daí, da minha passagem pelo Corinthians. Mas eu, sim, faria de novo, porque, jogar no Corinthians pra mim foi muito bom. Ser paulista, jogar nos dois grandes times da capital, ser aquele cara da periferia. Não tem como um garoto não sonhar em jogar no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, no São Paulo, quando você é criança. Então, assim, pra mim, me arrependo do que eu não fiz. Foi um sonho jogar no Corinthians, como foi um sonho jogar no Palmeiras. Eu fui corintiano na infância, era corintiano, e sou palmeirense por gratidão, por tudo que o Palmeiras fez na minha vida, e eu cheguei onde cheguei graças ao Palmeiras. Legal. O meu caso é como você falou, né? Quando você retorna, ninguém sabe os motivos, né? Sim. Só que quando eu pedi pra retornar, o primeiro clube que eu bati nas portas foi o Corinthians, Eu né? também. E aí Não abriram. não abriram, né? A diretoria falou que não, já tinha 3 laterais que não ia precisar de mim naquela oportunidade. E aí eu fui pro Cruzeiro porque foi uma coisa que meio de uma semana, assim, que tinha que decidir pra onde eu ia. E o valor que o Basel tava pedindo na época era muito alto. E o Cruzeiro correu. E aí, faltando 2 dias, o Santos foi lá e acabou me trazendo de volta, né? Só que eu chego no Santos, eu não sabia, assim, o Santos tinha uma rivalidade muito grande com o Corinthians. Que o corintiano não tem com o Santos. O corintiano só tem com o só com o Palmeiras. Palmeiras. Então eu chego lá e sou cobrado como se, não, você é corintiano, você não tem que estar aqui, que não sei o quê.
E as coisas, tipo, em 3 meses não andam bem, né? No Santos. Eu cheguei, o Santos estava num bom momento do campeonato, mas depois deu uma caída, deu uma queda. E a gente acabou sendo bem pressionado, assim. E aí depois vira o ano, aí vem o Luxemburgo e a gente até ganhou um campeonato paulista, que o Santos não ganhava há 23 anos atrás, 23 anos, acho, mais ou menos não ganhava. Então as coisas começam a melhorar um pouco, assim. Mas eu tive um pouco dessa dificuldade, né? E pelo lado corintiano, a torcida que não sabia também achava que eu não quis voltar Não quis voltar. entendeu? Depois foi explicado. A minha situação foi igual. Eu também liguei no Palmeiras. Primeiro tipo que eu liguei, pô, 5 anos no Palmeiras, 6 anos. Queria voltar ao Palmeiras. Aí na época, acho que era o Hugo Palai, o diretor, falou: não, Magrão, o Tite não te quer aqui. E aí depois o Tite foi meu treinador lá no Inter. Um dia eu tô pô, falei, não vou segurar, vou perguntar. Tô sentado com o Tite na poltrona no avião. Aí eu falei: pô, professor, pô, sou um dos capitães do seu time hoje. Por que você não me trouxe de volta quando eu liguei? Ele falou: eu? Nem me perguntaram, você acha que eu não ia querer você no meu time? Ele falou pra mim: nem me perguntaram. Pô, o Tite é um cara... Falou: não me perguntaram. E aí ficou essa situação, pô, o Magrão foi pro Corinthians, fez uma ponte, tinha MSI na época, fez uma ponte de ir pro Japão, ficar e voltar pro Corinthians. Não foi isso. Na verdade, tive problema lá com a minha família, queria voltar, não queria mais ficar no Japão. E eu queria até ficar, a família não queria, e eu liguei meu empresário, o seu Juan, na época. Aí o seu Juan falou: ó, Corinthians, a única possibilidade que tem é o Inter e o Corinthians. E como eu tava pra minha família, eu falei: pro Inter não dá pra mim ir agora pro Sul. Já era pra ter ido pro Inter antes. Falei: quero ficar em São Paulo. Pô, vai ser uma pressão do caramba. Falei: pô, cara, pressão é onde eu nasci. Já conheço. Pressão é lá. Só que não é nada. Aí eu falei: pô, voltei. Mas foi um momento complicado também, mas assim, cara, fui muito bem no Corinthians. O Corinthians criei uma identificação até com o torcedor corintiano na época e foi muito, assim, por isso que eu não me arrependo. Sim. Que foi muito legal. E aí eu caí na besteira de capa da placar, eu colocar aqui: sou corintiano, maloqueiro e sofredor. Porra, aí o Palmeirense ficou... Sim. Mas foi aquela coisa do impulso, da idade, daquele Sim, momento, sim, tava sim. vivendo. E aquela coisa meio Imaduro, assim, né? A gente... Não. E a minha situação com o Palmeiras é uma coisa assim de traição. Eu me senti traído pelo Palmeiras. Não que eu traí o Palmeiras na época. Porque eu liguei e eles não me queriam de volta. Falei: pô, eu fiz tudo aqui, tô aqui é minha casa, os caras não me querem, estão fechando a porta. Então, todas as coisas que eu fiz naquele momento foi tipo assim, meio que tava com o coração assim, tipo... Mas o torcedor não sabe, né? A vezes bom o pra torcedor não esclarecer. sabe, mas é bom a vezes falar. Aconteceu comigo quando voltei do Zaragoza pro River Plate. Falei com o Simeone para voltar, ele era o treinador, 2008. Falei com o Simeone, esperando a ligação do presidente, não me ligou. Veio o São Lourenço, fui pro São Lourenço. Torcedor de River até hoje me cobra essa Saída, né? não ter voltado pro River Plate, entendeu? E eu falei 1000 vezes já, mas o torcedor é passional, cara. É paixão, cara, torcedor vai fazer o quê? Não tem jeito. Entendeu? Mas é importante, a vezes, esclarecer e... Libertadores. O que significou a que ganhamos? Comebol Libertadores, cara, eu digo por mim, né? Tu bem frisou antes um sonho de ser atleta de futebol, mas depois quando a gente joga e a gente tá aí no... Cara, quando eu vi os caras ganharem a Libertadores, eu ficava louco. Eu falei: pô, que difícil que deve ser. E para nós foi Assim, difícil, foi né? difícil. Oh, Falar que foi gol fácil qualificado, todos mata-mata, gol qualificado. não foi. Pra mim, assim, Dali, como eu falei antes do Corinthians, como eu já tinha perdido 2 vezes com o Corinthians, né? E depois com o Santos também, em 2007, que o Santos tinha um time muito bom, né? E aí a gente acabou saindo na semifinal pro Grêmio também. Sim, que foi na final com Boca Com depois. Boca. E então, pra mim, era um sonho que eu queria também ter esse título, entendeu? E o Inter pôde me proporcionar, né? O grupo pôde proporcionar, né? Cada um proporcionou eu pra você pra... Enfim, então, tipo assim, pra mim, assim, foi um título que era o que faltava na minha prateleira. Tu ganhou, eu vi, né? Ganhou muita coisa no Corinthians. Jogou contra o Real Madrid, que não é pouca coisa Não é pouca também. coisa. Não é pouca coisa. Mundial. Nós vivemos 2 fases aí. Tu lembra? A Libertadores, nós tivemos 2 treinadores, que não é normal, não é comum. O Fossati, todo o caminho até a semifinal, até enfrentar o São Paulo, que depois veio o Celso Rocha, arrumou. A gente passa meio que
Mas o Estudiante foi... Mas a primeira fase também a gente não Começamos passou, devagar, mas começou devagar. Começou bem devagar, né? Com o Pato Bondancieri anulando um pênalti. Coisa que eu nunca tinha visto numa competição com a Libertadores, né? O goleiro anular o pênalti. Falamos com o Pato no podcast também, cara. É sensacional essa história dele. E aí, assim, no mata-mata, eu acho que são os 2 primeiros jogos, né? Estudiantes também, o Banfield também não foi... O golaço teu, né? Que golaço, Golaço, Tava treinando já. Que golaço! Já tava treinando, tá? Nossa! Treinando. Eu ficava brincando muito com o auxiliar do Fossati, né? O que era o nome dele? Não era o Juan? Tinha o outro. O Moreninho? Era o grandão. O grandão, o moreno, alto. Grandão alto. Sim, e a gente ficava muito brincando assim de bater na bola. E aí eu acerto aquele chute, eu falo pra ele, eu ia acertar isso aí, tá vendo? E aí logo em seguida acabou sendo, né, a expulsão lá. E aí a gente sofreu pra caramba, né? Logo depois da expulsão também, o time sofreu, mas assim, era um time que sabia sofrer, né? Sofreu, mas assim, controlou, né? E passamos no Beira-Rio com um jogo difícil também, você se lembra bem. Sim, 2-0 ganhamos. 2-0, mas foi um jogo difícil. Foi difícil. Libertadores não tem jogo. Não tem jogo cara, fácil. Tá louco. Agora, contra os Estudiantes, assim, eu penso que foi, assim, as melhores partidas que a gente acabou fazendo. Por mais que a gente tenha jogado lá na Argentina e sofreu pra caramba, principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que a nossa equipe já tava bem madura, assim, sabia o que tinha que fazer em campo. E depois, assim, São Paulo, cara, eu acho que... Eu penso muito assim, não sei a tua cabeça, assim, não sei o que o Magrão acha também de ter visto, assim, de fora, porque você já não tava mais, né, Magrão? Você já tinha saído. Saiu em 2009. Aí eu acho que, assim, se não tem aquela parada da Copa e que o Celso chega pra ajeitar, assim, a equipe, eu acho que o São Paulo tava muito melhor que a gente. Ia sofrer a gente, né? Eu acho que a gente ia sofrer, cara. A gente passou gol qualificado, no sufoco, na verdade no sufoco, mas jogando bem, fizemos muito boas partidas. Ganhamos com o gol do Sorondo em casa, lembra? Sorondo. Com o gol do Lalo. E Estudiante a gente sofreu, mas a gente sabia os momentos. A gente era um time cascudo, como foi o da Sul-Americana, que agora vamos falar com ele, com o gringo. Só que, cara, a gente sabia, internamente nós estávamos convencidos do que... A cabeça estava bem preparada. Isso, mentalmente nós estávamos fortes para suportar diferentes momentos dentro dos jogos, do mata-mata. É o que eu penso também. Foi assim que eu fiz o gol no São Paulo, que o Alessandro fala que é gol dele até hoje. E o gol foi meu. Lembra? A falta? Sim. O gol foi meu. O Alessandro foi... o Alessandro foi lá, falou pro juiz aí, ó, fominha. Falou pro juiz, a súmula mete o gol pra mim. Não, mas foi, pra mim também foi um dos títulos mais importantes que eu tenho. Acho que consolida assim, né? Claro. A carreira fica bem completa, né? Com um título desse aí. A mesma coisa que você for pra um time grande na Europa e não conseguir ser campeão na Champions. Acho que aí não fica uma coisa falta que algo, né? Vai faltar algo. Falta entendeu? algo. E a Sul-Americana, gringo? Que time é esse aí, O time sul-americano era muito forte. Porque o Kleber pega a sobra, a base. Sim, já Pega tava... a base com... Para falar agora rapidinho, com o Sandro, entra o Tyson. Sandro Tyson entra só, e Kleber. E depois a gente jogava com 4 zagueiros, que depois entra o Ney. Isso. Sim? O Ney veio na transição, depois o Ney volta. Primeiro era o Danilo, né? Era o Danilo, ou a gente jogava Bolívar de lateral. Bolívar, Álvaro, Índio e Marcão. Eram 4 zagueiros. 4 zagueiros. E Depois aí jogava... você veio pra dar um pouco mais de qualidade nessa saída de bola. Edinho, tu? Edinho, eu, Guina. Eu, Alex e Nilmar. Isso. Cara, que fácil que era jogar, hein? Cara, nosso time era muito fácil, cara. Não sofria, né? Não sofria, cara. Não sofria. E deixa eu fazer um parêntese. Porque é bom destacar, é bom falar do Andresinho e o Juliano, que foram caras importantíssimos. Foram. Porque o Juliano fez 6 gols, né? Pois ele fez o que ele fez e... nem vou falar. Mas... Solta, gringo. Sou colorado, né? Sou colorado, sou coloradíssimo. Vocês sabem disso, cara.
Você ficou bravo porque não voltou também. Não, nem vou falar do assunto. Eu acho que não merece. Sério, cara. É a mesma coisa e até de repente pior porque a cidade é menor. De passar de aqui em São Paulo. Sim, Lá também é difícil. Não, acho que lá é bem difícil. pior. É? Lá é bem pior. Mas é só escolha. Cara, cada um escolhe, mas eu posso concordar ou não, entendeu? Mas enfim, foram Não, foram importantíssimo. Foram Importantíssimo, porque o Julião fez 6 gols. O Andrezinho, cada vez que entrava, chegava de titular. Ele nos ajudou muito, era um cara que, pô... O Andrezinho sempre eu acho que assim... Com as pernas dele? Sempre decidiu. Continua com as pernas assim meia... Continua, mesma coisa. Encontrei esses dias na praia. Continua. Eu acho que, tipo assim, como a gente tinha um grupo, né? Independente se o cara fosse entrar no primeiro tempo, no segundo, ou no decorrer assim, até no primeiro tempo de entrar. Mas quem entrava, dava o seu melhor, né? Pro grupo, não pra ele. Então, tipo assim, esses caras, eles entendiam que quem tava jogando era melhor, mas que quando eles entravam, eles poderiam ser melhor pro grupo também. Claro. Então, tipo... americano. Sul-Americana foi igual também, né? O Andrezinho decidiu muito. Assim, eu joguei em 2009 com o Andrezinho, machucava o Guinha Azul, entrava ele. Machucava o Alex, entrava ele. Eu machucava qualquer cartão. Não, eu também. Ele era o Coringa, né? Qualquer posição do meio ele fazia. Jogava com a número 5, com a 8, com a... Qualquer posição. Lembra o golaço do Flamengo de falta? De falta? Não podia dar brecha pra ele. Ele tinha muita qualidade. Não, muita qualidade. Aquele meia, obviamente, hoje... Antigo, pouco, né? Antigo. Cadenciar o jogo, armador, cara que pensava. Hoje é correria, hoje tem que ir. Se o cara bota a bola embaixo da sola, já começa o barulho, sabe? Que, pô, vai. Entendeu? Assim, hoje... é mais difícil. Gente, claro que o futebol mudou, né? Mudou. Mudou. Mas assim, pra gente que tava ali na faixa dos 28, 29 anos também, como foi fundamental também a entrada do Tyson, né? Porque era uma válvula de escape pra gente que... Impressionante. O Sandro também. Tá louco. O Sandro? Sandro também. O pessoal reclamava do Sandro. Do Sandro desarmava. Cara... Não, umas passadas largas. Tá louco, que ele corria. Lembra o Grenal que ele estreou? Ou ele pegou a bola lá atrás e saiu levando. Arrastou, foi dentro do gol, o estádio inteiro levantou. Aí eu olhei pra trás assim, ele deixou um buraco atrás, ele voltou grandão. Colei nele assim, Sandro, foi bonita pra caramba essa jogada. Só que é o seguinte, a partir de agora... Fica aí. Você fica na tua. Fica aí. Você fica e toca. Deixa que eu vou, Eu não vou conseguir, não. Você não joga mais, porque você perde essa bola. Ele aqui voltou, aquela passada dele, pô, gente boa demais. Mas eu vou te falar, cara, não era só isso também. Eles tinham entrado em lugar de caras que, pô, o Edinho, era o Edinho. O nosso volante era... Não tinha bola dentro da Cara, área, ninguém estava dentro da área com o Edinho ali. Você fala, pô, o Edinho quebrava a bola. Falei, cara, foi o cara que mais me deu segurança pra jogar futebol. Cara. É isso aí. Ele é muito inteligente para fazer a cobertura do zagueiro, para entrar no meio do zagueiro, para fazer a cobertura do lateral quando subia. E se o zagueiro abria, ele entrava... Cara... Não, para jogar com o Guinha Azul tinha que ter o D'Alessandro, tinha que ter o Edinho. Sim, porque Guinha, né? Mandar um abraço para ele. O gringo tava em todo lugar do campo. O Guinha tava daqui a pouco tava na arquibancada lá em cima, entendeu? Corria, Cara, era maluco. Tá louco. Mas essa entrada, esse recâmbio que a gente teve do Sandro e do Tyson foi fundamental como para dar um up, né? Mas até falando do Guina, voltando ao Guina, os treinos da gente também, né? Muito competitivo, A gente treinava como jogava. Pô, muito competitivo. Uma pegada o tempo todo. Sim, eu lembro a pegada. Não tinha... Você fez, não falou do assunto? Eu não quis falar. Não, mas você jogou, mas ele fugiu fora. Quando eu cheguei, cara, apanhei uma semana. Não foi assim. Quanto tempo apanhei? Só um dia só foi o primeiro treino só. Cara. As marcas sumiram, faz 25 anos que eu cheguei, faz 20 anos que eu cheguei no Inter, entendeu? O time tava montado, certinho, organizado, pô, todo, sabe? E tava numa transição com o Tite chegando, o Tite também vindo do Grêmio, né? Aí o Fernando chama a gente na casa dele, faz aquele churrasco, pô, 5, 6 lideranças. Gurizada, tô trazendo o D'Alessandro. Aí o Álvaro,
O gringo lá no Zaragoza dava problema demais. Aí o Alvarenga, o gringo dava problema. E quando eu cheguei no Zaragoza, ele saiu. É, Ele tinha saído. aí nós, puta, fudeu. Vai rachar nosso time, o gringo vai dar problema e tal. Aí fomos na sala do Tite. Aí os caras contrataram. Fomos voto vencido. Aí contrataram o Dali. Chegou a Dali de helicóptero. Nossa, puta, vai dar merda. Dali de helicóptero no Beira-Rio. Jaquetinha preta. Não, tinha que fazer o... cabelo, tinha cabelo, né? Aí, jaquetinha preta de couro. Fazia de moto, não de helicóptero. Em vez de moto. De moto. De moto, não de helicóptero. Nossa, os caras me suavam com isso. Jaquetinha preta. Aí jogamos contra o São Paulo, ganhamos o jogo. 2 dias depois, a Alessandro vai treinar. Aí o Bolívar, vamos na sala do homem lá. Aí batemos lá. Aí o Tite, fala, professor, da Alessandro. Não, falei com ele. Pô, o Gurita vem pra ajudar a gente. Não. Faz um treino mais fechadinho. Aquele 5 contra 5 ali. De cada lado, 5-5. Põe ele contra nós. Até o gringo, que é compatriota dele, o Guilherme tava junto. Ih, claro, óbvio, eu tava com vocês. O Guilherme foi passar lá com a gente. Depois que ficou do meu lado. Foi... Começou o treino. Primeira bola lá, porrada, ele olhou assim. Tá louco, cara. Falou nada. Aí o Bolívar lá atrás foi, Índio, Bolívar, cada um dava uma. Aí ele não falava nada. Aí dá que, pô, era gostoso que ele queria pisar na bola, dar aquela pisadinha, joguinho curto. Eu já assim, já atacava ele. Acabou o primeiro treino todo arrebentado. Tá louco. Aí não, mas aí o gringo é malandro, sabe o que ele fez? Aí meu armário aqui, eu, Bolívar. Acabou o treino de ver ele reclamar, lá. Não, sentou do nosso lado. Sentar pertinho. Eu e o Bolívar conversando. Vou fazer o quê, cara? Do Bolívar. Aqui, ó. Malandro, né? Aqui, ó. Não entendia nada. Aí, mas se falava da Alessandro ia. Entendeu? Ia pegar alguma coisinha. Ali começou o gringo. Foi naquele dia. Aí o Bolívar pra mim, assim, a gente no carro, a gente indo embora, pô. E o Bolívar tava sempre junto, eu e ele. Aí no estacionamento ele. Mano, gente boa pra caralho o gringo, né? Falei, pô, o cara é, né? Pô, é gente boa mesmo. Pegamos pesado, não? Falei, agora já foi, agora já é. Aí, pô, foi só um dia. No outro dia tava com a gente já abraçado. Mentira não? Abraçado com a gente. Aí a gente comprava as brigas dele. Quando ele quer bater no treinador, a gente entrava lá e segurava ele. Não fala assim, porque não. A gente queria entrar lá, pô, deixa o gringo, deixa. Tive só uma discussão com o Tite, só, que eu já falei várias vezes. Agora ele não quer falar, tá vendo? Não, eu falei sempre, e o Tite também falou abertamente. Mas quem entrou lá e ficou do teu lado ali, ficou? Sim, eu lembro que foi uma discussão e tava a maioria de você, né? Não, mas a gente foi tudo, não que a gente tava contra lado nenhum, mas a gente entendeu o lado do Dari, que assim, com todo, pô, adoro o Tite, mas foi uma situação complicada. Não, tudo bem, a gente, cara, esse é outra coisa que eu não consigo lidar, entendeu? Tinha. Como se externam as coisas do vestiário e dentro do campo, sabe? Hoje o atleta sai e vai, não, me falou, ele me disse... Não, a gente tá falando isso hoje, entendeu? Depois de quantos anos? Mas aquela isso rindo. Eu tinha meus motivos, só que eu digo sempre, e o Tite foi que me levou no Inter, né? Se o treinador não queria, não ia levar. Óbvio, né? Eu digo sempre que eu tinha meus motivos, mas a maneira, eu errava na maneira de bater, entendeu? Mas todo mundo também. Porque é maturidade que a gente vai adquirindo entendeu? Cada ano você se torna melhor, eu acredito. Isso aí, então a gente erra, cara. Erra. É importante reconhecer para a gente crescer, entendeu? Então, mas para a gente melhorar. Fala pros caras, me perguntaram já muitas vezes isso. A tua briga foi para não sair. Foi para continuar tentando ajudar em campo. Claro! Eu não queria sair. Não queria sair. Mas vamos deixar assim, porque mas eu nunca falei detalhe, porque, cara, eu respeito muito o Tite. Sim, mas era uma, eu tô falando assim, que assim, era uma coisa de quem queria ajudar. Não era uma coisa de quem tá se omitindo. Não, sim, óbvio. Tá fugindo da responsabilidade. Por isso que eu fiquei do teu lado na época, tipo, eu e o Bolívar, a gente colou do lado, depois fomos falar com o Tite, depois... Porque a gente entendeu que você queria estar em campo. Talvez você se expressou errado, mas você não queria sair. Sim. Eu prefiro muitas vezes estar com um cara que quer jogar do que um cara que, tipo, tem jogador que, pô, hoje senti aqui, hoje eu não quero ir pro jogo. O jogo tá difícil, pede pra sair. Tudo que foi formado ali, até quando eu cheguei, foi pra, assim, levar atletas que não gostavam de perder, né, cara? Nem treino. Nem treino. Não. Então, quando você se vê numa situação que nem a dele,
Ele não quer sair, porque ele não quer perder. Né? E às vezes, só que às vezes a palavra colocada, e por ser uma a língua maneira, diferente, né? A maneira também. você se expressa de Eu uma não conseguia forma... me expressar como eu queria, de repente, mas enfim. Gringo, Clever, isso aqui é um joguinho que a gente faz, né? Nós estamos no podcast da Conmebol Libertadores, né? Para lembrar o pessoal aí que nos acompanha, que assista, né? Os capítulos com essas feiras do futebol, esses jogadores que fizeram história, né? No futebol brasileiro, no futebol mundial. Tem umas fotos aqui, de repente nós já falamos do assunto, mas são umas fotos que relembram momentos importantes de você. Não tá a foto aqui, que agora lembra um assunto que tu perdeu o dente, não sei o que, uma vez, mas não botei a foto aqui. Não bota essa foto, não. Não botou ele banguela? Não botei. Não Agora botei. Agora tem até lente. Não botei. Porra, agora Bora. Começa o Clebão? Bora. Pelos mais velhos. Mas velho é tu. Mas tá ali. Aí, ó. Aí, ó. Já falamos, seleção brasileira, né? Seleção, é. Que foi Copa das Confederações, né? Foi a primeira que eu tive a oportunidade de disputar oficialmente, assim, uma competição pelo Brasil. Cara, pra mim foi sensacional, importantíssimo demais, cara. Acho que ali me abriu um pouco mais as portas pro mundo, né? Pro mundo do futebol. Pro mundo do futebol, né? Porque aí você consegue mostrar, principalmente pra Europa, que você é um jogador que tem condições de estar lá, né? Que é o que todo mundo queria, né? Na Argentina, você jogava lá no River, mas você queria ir lá. Sim, né? sim. Você quer estar onde que tá os melhores, né? Então, aqui foi o início de tudo, cara. Legal. A ver, gringo, o que tem? O que aparece aí? No final da... Final da Sul-Americana. Jogo no... Foi lá na Plata esse aí? Não, esse foi aqui. No Beira Rio? Foi aqui. Não, mas lá a gente jogou com a menos, né? Não, esse jogo, acho que é aqui. Esse jogo é aqui. É aqui. É aqui. Lá jogamos com... foi expulso o Guinhaçu com 20 minutos, Com 20 lembra? minutos de jogo e a gente conseguiu vencer lá dentro. Com o Nilmar, né? A corrida do Nilmar, lembra? É, mas ele chegou, ele deu uma... A gente fechou 2 linhas de 4, eu lembro. E você veio fazer a do Guinha Azul, jogar do lado aqui aberto. Ficou você de um lado, Alex do outro, fechando assim. E assim, e não sofremos, né? Não conseguiram entrar na gente. Não conseguiram entrar. Só que assim, aí vai do comprometimento que a gente falou, da causa, do que a gente queria. Pô, os 2 jogadores mais técnicos do nosso time, que era o D'Alessandro e Alex, um em cada lado do campo, fazendo 2 linhas de 4, eu e o Edinho por dentro, os 4 zagueiros atrás, e só o Nilmar correndo na frente. E aí quando a gente escapava Nilmar, Dali e Alex, e eu e Edinho não saía, ficava posicionado, comprometido ali para não... E a gente teve até chance de fazer o segundo gol. Foi bem importante essa vitória, que não sofremos depois em casa. Em casa sofreu muito. Aí do joguinho, esse joguinho aí. Joguinho. Pega esse joguinho aí. Cara, aqui é mundial, né, cara, contra o Real Madrid. E eu vou falar, se tem um jogo que eu sofri, foi esse aqui, cara. Por causa desse rapazinho aqui, tal de Jeremy. Ô, bichinho que corria, velho. Dava trabalho esse neguinho. Mas assim, cara, foi um jogaço, era o jogo que criou mais expectativa, né? Até pelo Real Madrid. E a gente ficava no mesmo hotel. Só que o comprometimento do Corinthians foi ficar todos os dias dentro do hotel, sem ver família, sem nada, né? E o Real Madrid não. O Real Madrid, os caras podiam sair, tomar vinho e tudo, né, cara? O único cara nosso, assim, que ia no quarto dos caras era o Rincon, né? Porque o Fred tinha jogado no Real, então ele conhecia muitos dos caras também. Então ele ainda ficava um pouco com os caras no quarto lá, tal, resenhando. Mas o restante do nosso grupo se comprometeu muito pra poder jogar esse jogo, né? E dependia de um bom resultado. E aí o Edilson foi o cara do jogo, né? Não tem como negar. O cara, tudo que ele falou, ele fez. Jogou demais. E então, cara, foi uma noite, assim, incrível pra nós, assim. Pra mim, eu fui considerado o mais novo do Mundial, né? Do Mundial inteiro. Tinha 19 anos. Então, a marca, assim, pra mim foi muito grande.
E pra mim também, como torcedor. Vou dar. Esse foi o Mundial pelo Aluardo, que é o clube que eu... Quando eu saí daqui, eu fui pros Emirados Árabes e cheguei num clube que não tinha... Era um Corinthians, um Flamengo, Inter, que há muito tempo não ganhava nada. E aí eu cheguei, primeiro onde foi campeão, se não me engano, invicto. E aí entrou pra história do clube, e aí foi o primeiro... Aí fomos pro Mundial de clubes no final do ano, que foi em Abu Dhabi. E se tornou o primeiro clube árabe a ganhar um jogo oficial de Campeonato Mundial FIFA. Então foi o primeiro clube a ganhar. Então assim, a gente acabou marcando a história, foi 3-0 contra um time da Oceania. Então, esse clube aqui pra mim tem um carinho muito grande. Quando eu saí do Inter, fui pra lá, fui muito bem recebido. Consegui construir a minha história de títulos lá também, seguindo o que eu tinha aqui. Acredito que deixei um legado lá, que depois da minha passagem começou a levar meio campo, camisa 8, camisa 6, porque sempre levavam só atacante. Então, quando eu cheguei lá, foi uma surpresa. Pô, tá contratando um volante. E aí consegui jogar e entrar para a história como o primeiro time, o Al-Ahly, o primeiro time do mundo árabe, ali, dos Emirados Árabes. Pô, foi uma festa esse dia, a ganhar um jogo de Mundial, um jogo FIFA oficial. Bora. Tem mais 3 para cá. Isso aqui é a semifinal da Libertadores. Essa é a semifinal que tu falou, né? É. Anteriormente. Aí no Olímpico, né? No Olímpico. E, cara, assim, pra gente, a Libertadores todinha, fora de casa, a gente jogava com 3 zagueiros, né? E com 2 alas, né? Então a gente tava com um time, assim, muito inteligente pra jogar fora de casa. E nesse jogo especificamente, o Vanderlei mudou a tática. Ele achava que, como era um clube brasileiro, ele podia jogar de igual pra igual. E aí ele tirou um zagueiro e colocou mais um meia. Só que a gente não tinha um centroavante de ofício, né? Nós tínhamos 2 atacantes, mas não tinha um centroavante que fazia gol, assim, né? Um era o Jonas e o outro era o Marco Aurélio, que depois foi jogar com a gente. Ah, sim, o baixinho. Baixinho. E a gente até teve a oportunidade de sair na frente, mas acabou que não conseguimos e perdemos o jogo. E aí pra reverter ficou complicado, né? Até porque, tipo, a gente tinha que fazer 3 gols pra passar. Sim. Mas na Vila acabamos com 5, 10 minutos, o Diego Souza fazendo um golaço de fora da área. A gente até saiu atrás, fizemos 3 gols, mas era o gol qualificado e a gente acabou não passando. Aqui pela seleção com o Parreira. Mano, Mano, vamos aqui, mano. aqui tinha a pranchetinha, Parreira falando assim? chamava todo mundo pra pranchetinha. Foi a primeira convocação pra seleção. Olha o cabelinho, né? Pro lado, assim, ó. É? Tava boyzinho. É? Aí, ó. E aí, esse jogo foi o seguinte, foi a segunda convocação, tinha ido pro Haiti, aí fui pro jogo da Copa América, esse foi um treino em Maceió, a gente jogava contra a Colômbia, e o Juninho, o pernambucano, tinha tomado o 3º cartão amarelo, o Juninho jogava pela direita, do mesmo lado que eu, e eu bem bocudo, assim, ficava questionando, não pros caras, mas assim, falava com a minha mãe, com meu pai, com os amigos, com a família, falei, pô, o Juninho não vai jogar, capaz ele colocar o Edu é canhoto, não vai me colocar. Pô, me trouxe até aqui pra quê? Se eu jogo na posição do Juninho, e o Juninho não vai jogar, a imprensa toda, ele jogava no Arsenal e eu no Palmeiras. A imprensa tudo dando que quem ia jogar era o Edu, pelo status de Arsenal. Cara, ele me chama aí nessa resenha aí. Magrão, vem cá, quem joga amanhã é você. Aquela tremedeira. Sem dormir? Ele tá me posicionando aqui em campo, eu não tô ouvindo nada. Não tô entendendo nada que ele tá falando. Sem dormir? Minha cabeça tá aqui, ele falando comigo assim, como a gente ia jogar, o que ele queria que eu... Ele me chamou antes do treino. Pô, lotado. Eu lembro desse primeiro jogo, que subia um jogador assim, ó, muito engraçado isso. O Roberto Carlos, o estádio inteiro. O Ronaldo. Aí eu falei, vou esperar um e eu vou no vácuo de Vou entrar junto.
A hora que o Kaká foi subir, o ar subi junto. Os caras tendo pau nessa aqui. Aí começa o aquecimento, o Roberto Carlos só aqui, ó. Batendo na bola, a bola fazia assim. Roberto, bate reto só na bola. Pô, põe no jogo, você pode fazer isso daí. Batia na bola, os caras, pô, piada. Esse time não... Pô, esse jogo eu joguei muito bem porque eu não sei fazer nada. Os caras ficavam lá atrás esperando. Era só não errar, é só não... Pô, aí, pô, os caras deixaram muito à vontade. Eu lembro, o Zé Roberto chegou do meu lado e falou assim, o Zé, falou, Mago, se eu tiver errado, por exemplo, pode me xingar, pode falar comigo. Atrás era o Juan e o Roque. Então joguei assim, todo mundo elogia que fiz um grande jogo, mas também, pô, teve um suporte desses caras assim que deixaram muito à vontade pra jogar. Bora que já estamos no final do podcast, com essas feras. Aí, ó. Aí, tá. Aí, ele é o auxiliar. A Pocha, não era? É. É a Pocha? É. Pocha, era a Pocha? É ele. É, esse aqui é, cara. É lá, né? É lá. Isso aí foi o dia do O teu golzinho? gol mais bonito, eu acho. teu que golzinho. Com a camisa do Inter, Tá assim. louco. É, mas é... Fora o cruzamento, não? Fora os passes, não? Não eram cruzamentos, eram passes. Como dizia Eram passes. Como dizia o velho xerife, era a característica. A característica. Característica. Eu aproveitei muito esse cruzamento de vocês aí. Tá louco. Eu também. Mas... Quando o Dali puxava pra La Boba, eu já ficava parado, não ia não, eu ficava esperando, porque eu sabia que ela ia vir. Todo mundo Tinha parado. A gente também tinha umas jogadas nossas, né? Tinha? Que o Dali vinha correndo pra cima de mim, daqui a pouco ele saía aí no fundo e ele que fazia. Mas era, cara, um entrosamento assim da gente, assim, de jogar só pelo olhar, né, cara? Tá louco. Era muito top demais, né, É. cara? Muito top. O Kleber Era não sensacional. nem se mexer quando o Kleber ia pro fundo. Tá louco. Vinha de trás ali, quando o Kleber pegava na bola assim. Era um passe? Ela pode entrar ali que ela vai ficar. Ela vinha aquela flutuando assim também de frente. Era passe? O zagueiro fica aqui olhando ela passar, olhando ela passar. Era só a bananinha. A ver. Característica. Aqui pelo Corinthians, cara. Foi, como eu te falei, já falamos sobre isso. Sim, foi sim. Foi um sonho da família também, né? Como falou, não só um sonho meu, minha família era toda corintiana. E ter jogado pelo Corinthians, ter feito gols, ter ido bem. Pô, pra mim foi um sonho realizado. Legal. A última. Vamos com a última. É que é Suíça. Que o Basel também é uma baita experiência, né? Porque quando eu saí pro Hannover, o Hannover ele começou a construir o estádio, né? Pra Copa de 2014, né? 2014 não, Era 2006, não? 2004, 2006, né? 2006, Alemanha. É. E aí o Hannover ele ficou sem dinheiro, né? Pra investir no time e a gente acabou até lutando pra não cair, né? E quando eu fui pro Basel, o Basel já tinha dinheiro, o presidente lá, Guigui, era muito rico e colocava muito dinheiro, enfim. E aí me deu essa oportunidade de ir na Suíça, tive a oportunidade de ser campeão também. Que país, né, também. País maravilhoso, Sensacional. sensacional. Primeira foto de cabelo dele que eu vejo. Então, aí foi tipo assim, frio, querendo fazer trança, juntando tudo. Tava frio, passava frio lá, é? Passava frio. Passamos frio lá. Foi tempo bom. Pena que os 2 anos que a gente acabou jogando as qualificatórias da Champions, a gente não entrou, né? Pegamos a Inter. E no outro ano, que é desse ano aí, já pegamos o time da Alemanha também, o Wolfsburg. Não. Time que jogava o Diego. Como que era? Era o Wolfsburg. O Wolfsburg. É o Wolfsburg. O Diego foi lá e foi campeão. Foi lá, né? Foi no Sim, Wolfsburg. E então... Não, Werder Bremen. Werder Bremen. O Bremen. O Diego tava no Bremen. Aí, Werder Bremen. O Miku e toda aquela turma. Toda aquela turma lá. O Arilton, não era? É, isso aí. Time top demais. Tá louco. E aí aqui já é... Quando a gente não se classificou, a gente entrou pra UEFA e pegou o Lille, né? O Lille da França. Da A França. última, gringo. E já estamos encerrando o nosso... Aí, colocaram as duas. Eu não fui que escolhi a foto, né? Mas esse jogo a gente se enfrentou, né? Se enfrentou. Primeira vez que a gente jogou, Sim. que eu conheci a La Boba. Brigamos no jogo, ele não lembra.
Não lembro. Quem bate esquece, quem apanha não, né? E esse jogo foi emblemático, saiu 2-0 pra vocês. A gente virou 3-2, eu fiz o terceiro gol de cabeça, eu acho que era o Burgos, o treinador Ramon. O time de vocês era muito bom. Time muito bom. Kudê, Ortega, Kavenag. Tinha o Lúcio. O Lúcio. O time era muito forte. Logo, nosso time também era bom. Tinha Arce, Asprila, sim, Alex. Era um time muito forte também. Marco no gol, não? Marco no gol. Saiu 2-0 pra eles e a gente virou 3-2. Acho que no último minuto fiz um gol de cabeça, um escanteio, uma bola parada. Mas foi a primeira vez que eu enfrentei o La Boba. La Boba. Querendo pisar aí. La Boba. Arrumando confusão igual doido. Não podia encostar nele. Tá louco. La Boba é nosso podcast, que tá chegando no final. Com essas duas feras. Deu pra contar alguma historinha. Poderíamos ficar até amanhã, né? Ah, não, aí tem história, hein? É porque não teve as histórias do extracampo, né? Não teve, né? Vamos deixar pra depois? Deixa assim. Depois. Vamos falar pra Comebol que vamos fazer outra edição, Só um né? extra. Isso aqui é um presente nosso, É um presente nosso para uma lembrança para vocês por terem participado Que maneiro. Obrigado, velho. do nosso podcast, junto com a Comebol Libertadores, podcast La Boba, hoje com mais um capítulo, com essas duas feras, dois amigos que o futebol me deu, uma amizade que leva de longa data, como se diz aqui no Brasil, Com certeza. Gringo, Obrigado, Gringo, pelo irmão, convite. obrigado, tá? Sem precisar. Espero que tenham aproveitado, Só de rever vocês já valeu. Obrigado. Tudo de bom, irmão, obrigado, Sucesso pra você, como Obrigado. eu te disse. Nessa nova etapa da sua vida, cara, que você tenha muito sucesso que você merece. Obrigado. Um abraço nas famílias de vocês também, que eu conheci. Igualmente. Gringo, parabéns aí pelo projeto e que precisar. Obrigado. Estamos sempre à Obrigado por disposição, terem sabe vindo. disso. Galera, chegamos no final, mais um capítulo de La Boba Cast, junto com o Kleber, com o Magral, diversas histórias, Muito do Inter, muito do futebol, muito da vida. Esperamos vocês no próximo capítulo. Valeu? Comebol Libertadores, La Boba Cast. Um grande abraço, tchau, tchau.